Olá, olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigada a todos vocês que já estão entrando aqui. Vamos começar agora as lives dessa tarde. Tive mais cedo, na hora do almoço, a Lala futurista, espetacular. Falou coisas incríveis que estão já lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. E agora a gente vai conversar com um profissional, autor do livro Meu Emprego Sumiu. Fernando Barra é especialista em tecnologia e inovação e trabalha na área há mais de 25 anos. Então, antes da gente pensar em ter e-mail, ele já estava estudando isso. E eu tenho certeza que esse papo vai ser importante, especialmente nesta semana em que eu estou propondo conversa sobre o futuro do trabalho. Eu já vou dividir aqui tela com o Fernando, que assim a gente aproveite bastante esses próximos 40 minutos em que ficaremos juntos, tá certo? Lembrando que todo o conteúdo fica lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Isabela? Prazer. Obrigada pelo meu convite. Quando a Gisele, nossa amiga, me falou sobre o seu trabalho, eu fiquei realmente interessada, não conheci o seu livro e depois de tudo que eu acabei lendo no site, né, o Meu Emprego Sumiu, eu fiquei bem interessada em entender quais caminhos você percorreu até chegar nesse título e no conteúdo. Legal. Boa tarde para todo mundo que está na live. Boa tarde para você. Espero que nessa 40 minutos, uma hora, a gente possa discorrer um pouco dessa experiência e trocar informação. Essa semana tem tido bastante live falando disso. Amanhã a gente tem um feriado, Dia do Trabalho, e estamos um pré-feriado totalmente atípico do que a gente já passou. Então, ficou um tema bem quente aí. Um prazer estar aqui e estou à disposição. Fernando, como é que você chegou nesse título? O que que te inspirou a falar sobre os empregos que podem sumir ou até que já sumiram? Vamos lá, bem pertinente esta pergunta. Como você me apresentou, eu trabalho na área de tecnologia já desde que comecei a trabalhar há 20 anos e eu fui me especializando em algumas áreas, me especializei em analytics, inteligência artificial e sempre dando palestras lá pela IBM falando sobre inteligência artificial, sempre caía no tema os robôs vão pegar o meu emprego. Quando a gente mostrava que está vindo de inovação, como a inteligência artificial cresceu, e agora a gente não automatiza só processos, hoje é possível uma máquina entender voz e contexto numa frase, e sempre no final de cada palestra vinha alguém falar comigo, puxa, o que eu faço? Porque o meu emprego vai sumir. Eu acho que o que eu estou fazendo hoje eu não vejo futuro e não estou satisfeito. E como eu tinha interesse de escrever um livro, eu comecei a pesquisar a respeito. Falei, acho que dá para juntar duas coisas que eu gosto aqui. Tecnologia e o futuro do mercado de trabalho, né? E, de fato, aí eu comecei a olhar para a minha carreira e falei, puxa, primeiro o que aconteceu foi comigo, porque eu estou aqui trabalhando na IBM, mas aquilo que ela me contratou para fazer há 4 anos atrás já não existe mais. Eu estou O fazendo que é? aqui, eu entrei como especialista em venda de soluções de business intelligence, softwares de geração de relatório. E em 4 anos não existia mais vendedor disso, porque essa solução já estava ultrapassada e a gente já tinha outras soluções no mercado. Então eu comecei a falar, ó, o meu trabalho não subiu, mas o meu emprego sumiu. E aí foi de onde surgiu a ideia de criar o livro. O livro ele faz uma mescla de o impacto da tecnologia e as revoluções ao longo da humanidade que impactaram na forma como a gente trabalha. Então eu costumo separar bastante o que é trabalho e o que é emprego. Trabalho sempre existiu, desde que a humanidade existe. Então, quando a gente começou lá atrás, sendo caçador e coletador, a gente tinha um trabalho de sair e conseguir caçar um animal ou subir numa árvore, comer um fruto para poder sobreviver. Depois, com a invenção da tecnologia a fogo, que também tecnologia é outra palavra que a gente mistura um pouco, tecnologia nada mais é do que qualquer ferramenta que possa auxiliar o dia a dia nosso. A gente pensa sempre em coisa nova, mas a gente faz tecnologia desde que o homem existe. Então, com a tecnologia a fogo, o homem começou a queimar tudo que estava na frente e aí ele teve a sua primeira revolução. Nada muito diferente do que a gente está passando aqui, em outra escala, mas ele não conseguia mais caçar e comer fruto e precisou aprender a plantar. Então, foi a revolução agrícola que a gente aprende na escola. Interessante que um pouquinho antes dessa revolução, o profissional da moda, o emprego da moda, era aquele cara forte que conseguia subir numa árvore ou correr para matar um animal. Assim que aconteceu a Revolução Agrícola, o profissional da moda e o novo emprego era quem sabia plantar e começou a entender que as fases da lua auxiliavam nessa plantação e assim por diante. E a gente Perfeito. passou uma primeira revolução.
Depois a gente teve uma segunda, muitos anos depois, que foi a Revolução Industrial. Então, os artesãos e quem trabalhava na sua casa, fazendo o seu trabalho, começou a ir para a cidade e os grandes empregados, que tinham as suas fábricas com máquinas, precisavam de gente para operar essa máquina e criou o empregador e o empregado. Aí sim surgiu o emprego. E aí a gente teve uma segunda revolução, porque as pessoas começaram a trabalhar dentro de linhas de produções e trocar dinheiro por valor. É o tempo que eu fico trabalhando ali que me dá um dinheiro. E o que vem acontecendo agora é exatamente a mesma coisa. A gente está numa revolução digital. Essas máquinas físicas e gigantes que existem estão se transformando em sistemas que fazem atividades que antes uma máquina não fazia, que agora substitui o ser humano no atendimento do call center, como a gente vê, para uma leitura de um processo para uma área jurídica, para uma leitura de um diagnóstico numa área de medicina. E mais uma vez a gente está tendo uma revolução e mais uma vez empregos que antes estavam, vamos dizer assim, com mais demanda ou na moda, agora, em virtude dessa tecnologia, deixam de existir e existem outros. Então, o que eu reparo ao longo do tempo fazendo esse estudo é que trabalho nunca vai acabar, ele sempre existe. Agora, a forma como a gente faz esse trabalho, a forma como a gente é remunerado e como o mercado contrata, sim, ele muda e, sem dúvida alguma, este modelo mais tradicional que a gente tem de CLT, emprego, empregador, ao longo do tempo, ele está sofrendo mudanças e passa a desaparecer. Jamais imaginava, eu lancei esse livro ano passado, no meio do ano passado, jamais imaginava que coisas que a gente estava falando ali, que eu falo no livro, como trabalho crescente do trabalho em home office, crescente do ensino à distância, um termo que a gente usa muito, já falaram aqui nas lives, a uberização, né? Não que todo mundo vá trabalhar no Uber, mas ter modelos de plataformas onde eu entro, presto um serviço e recebo por aquele serviço, vai crescer. E, de repente, uma crise não faz surgir uma revolução. Ela já vinha acontecendo, mas acelera absurdamente a adoção desta revolução. Porque quando a gente olha para essas duas grandes revoluções que eu falei anteriormente, foram revoluções que levaram anos, né? Uma revolução não é uma coisa que a gente fala, pô, vamos todo mundo dar as mãos aqui e agora a gente vai falar, tá instaurada a revolução agrícola ou tá instaurada a revolução digital. Ela leva anos, são mudanças que vêm ocorrendo e que depois de muito tempo a gente olha para o passado e fala, poxa, isso aqui mudou. Mas crises durante a revolução fazem elas serem mais rápidas. E a adoção da tecnologia também, que eram coisas que a gente não imaginava. Então, independente da pandemia e da crise, que não tem nada de bom nisso, a forma como o ser humano se adapta, sim, é interessante. E sim, isso eu vejo boas oportunidades. A gente está acelerando, a gente já vinha acelerando absurdamente a adoção e agora mais. Tem um estudo muito interessante da Visual Capitalist, que eles medem quanto tempo demora para uma tecnologia ser adquirida e utilizada por 50 milhões de pessoas. Então, eles entendem assim, quando 50 milhões de pessoas estão utilizando aquele tipo de tecnologia, ela passou a ser uma tecnologia já validada para o mercado, vamos dizer assim. O avião levou 60 anos para transportar 50 milhões de pessoas. 50? Então, depois de 60 anos, 50 milhões de passageiros já passaram por um avião. A TV levou cerca de 18 a 20 anos para ter 50 milhões de lares. Ali a gente não conseguia medir pessoas, né? Mas já é um bom número. O Facebook levou 2 anos para ter 50 milhões de usuários. Um jogo muito famoso que saiu há 3 anos atrás, o Pokémon Go, ele atingiu esse número em 19 dias. O TikTok, em um mês, atingiu. Então, o que a gente percebe é que é uma nova revolução, ela já vinha acontecendo, a forma de trabalhar realmente muda da revolução industrial, mas ela tem fatores a mais que antes nós não tínhamos. A adesão à tecnologia é muito rápida, a gente aprendeu a aderir e se adaptar muito rápido. Logo, toda revolução tem esse gap que eu falei, aquela pessoa que tinha uma profissão que era muito demandada, deixa de ter e passa a ter uma nova, só que agora é muito rápido. Então, o perigo dessa vala e desse período é de a gente ter uma ociosidade grande. Coisas que durante a Revolução Agrícola, como ela foi mais lenta, não se percebeu tanto. Durante a Revolução Industrial também não. Agora a gente tem uma massa
de pessoas que fazem um tipo de atividade que a máquina pode fazer e que eu não preciso mais, e uma demanda por um tipo de profissional que já ainda não está pronta, ainda não tem. Então, nesse exato momento, a gente está com uma série de desempregos à mercê e a crise vai aumentar, e ao mesmo tempo a gente tem quase que 10 milhões de vagas, quase que 100 mil vagas abertas de tecnologia para desenvolvedores que a gente não encontra gente. Então, quem conseguir se adaptar um pouco mais rápido, e isso não é só trabalhar em tecnologia, é para todas as áreas, vai acabar se destacando. E de uma forma resumida, é isso que eu trato no livro. Fantástico. Fernando, as mudanças estão acontecendo mais rápidas. Eu posso chamar este momento como revolução cognitiva ou ainda não? Pode. O nome ele tem vários. Então, muita gente chama de revolução digital, porque a gente está trazendo muita coisa para dentro do mercado digital. Revolução cognitiva, transformação digital. Podemos usar aqui revolução cognitiva sem problema algum. Eu gosto desse nome porque ele traz um quê a mais de inteligência artificial. Então, o que a gente usava de tecnologia até agora automatizava processos que eu não precisava entender contexto. Então, ensinar uma máquina que ela tinha que cortar um pano a cada 30 centímetros era fácil, ela fica cortando o pano a cada 30 centímetros. Dizer para a máquina que se dependendo da cor daquele tecido, ela tem que cortar mais para frente ou mais para trás, ou dependendo da moda que está acontecendo, é para ela escolher um pano, já era mais difícil. Ela não conseguia entender contexto, né? E uma frase, quando a gente fala, entender voz, é complicado para uma máquina, porque a máquina por trás está sempre no 0, 1, então ela tem que pegar aquela frase e entender contexto. Uma palavra numa frase pode ter N significados. E nesse momento a gente tem inteligência artificial para fazer isso, já comprovada e funcionando. Então, o nome cognição, eu acho ele bem adequado para isso. Fernando, eu não gosto de deixar aqui os comentários, porque senão as pessoas não conseguem te ver. Ao mesmo Sem tempo, problema. certos comentários são muito oportunos e de muito alto nível. Então eu vou continuar ainda aqui com os comentários, já já eu tiro. Sem Tá? problema algum. Uma boa dicotomia isso. Eu também nunca sei quando tirar e deixar. Não é? O Elder Curse, ele diz assim: eu me lembro quando o técnico em videocassete era a profissão top do momento. Eu tenho pesquisado muito sobre saúde mental. E antes de falar sobre saúde mental, eu estava pesquisando sobre as percepções do tempo. Quando eu fui pesquisar na história, enquanto tinha uma turma preocupada em administrar o cocô dos cavalos, tinha uma outra turma já desenvolvendo os carros. Exato. Isso agora acontece com mais agilidade. E vejo que se antes eu ficava pensando, preciso aprender a usar uma plataforma digital para fazer reunião. Agora não dá para pensar muito, tem que fazer. Exato. A minha avó dizia uma frase muito interessante: a dor faz a gente aprender a chorar e a se movimentar. E é o que está acontecendo agora mesmo, não tem jeito. Como é o nome da sua avó? Bernadette. Dona Bernadette sabe das coisas. Sábia, não. Mas está completo de razão. A crise fez acelerar. Quando você tem dificuldade, você tem que acabar fazendo. Tinha muita gente. Hoje, para você falar com seus familiares, a gente precisa entrar e usar um aplicativo desse, mesmo que eu não estiver trabalhando. Então, até pessoas de mais idades que tinham certa aversão a utilizar uma tecnologia, vai ser necessário utilizar, não tem outro jeito. E isso acelera demais. Fernando, no livro você menciona os tipos de emprego. Eu vi lá no seu site que a universidade, um estudo da Universidade de Oxford apresenta que cerca de 45% dos empregos poderão desaparecer até 2030. Você poderia, assim, nos pincelar quais fazem parte desses 45%? Perfeito. É uma estatística e, pelo jeito, ela vai aumentar mais. O processo de automação, tudo que eu consigo fazer de forma repetitiva e sem precisar de uma tomada de decisão, hoje, 100% de qualquer coisa que eu consigo fazer repetitiva, sem uma tomada de decisão, já é possível ser automatizado por uma tecnologia. Tá? Então, assim, call centers, que tem a gente chama de URA, o termo técnico, né? Que é aquele menu chato que a gente fica, diz que 1 para isso, 2 para aquilo. E às vezes você só quer o último menu e você tem que passar por tudo aquilo. Hoje já é possível você entrar, falar uma frase, ele entender o contexto e te mandar direto para aquela opção sem você precisar passar a URA inteira.
É um tipo de... Então, o que a gente entende aí é que esses call centers gigantes são um dos primeiros que a gente vê uma grande demanda. Processos de leitura e digitação de texto. Então, por exemplo, dentro dos bancos, nós temos uma enorme quantidade de pessoas no que a gente chama de back-office, nas operações, que a gente nem conhece, validando procuração, que é um documento que você faz no cartório e que ele é redigido, e ele escreve, né? Eu autorizo fulano de tal a assinar em nome da empresa. Esse documento não tem padrão nenhum, cada pessoa escreve de um jeito. Então, hoje, um banco grande tem em média de 300 a 500 pessoas lendo esse documento e validando se aquela assinatura tem procuração. Números que eu conheço participam. Hoje, uma inteligência artificial já começa a ler esse tipo de documento e encontrar informações ali, e você já não precisa disso. Você tem um número enorme de advogados que simplesmente, e principalmente estagiários e advogados júniores, que simplesmente passam o dia inteiro na frente do computador vendo publicações do Ministério para poder atualizar processos. Ele só tem que entrar lá, saber se o juiz fez alguma atualização naquele processo e publicou. E aí ele lê e atualiza o sistema. Então isso também a gente já tem feito com automação comercial. Existe inúmeros. Eu recebo todo dia a pergunta, qual é a profissão que... Oi, Fernando, travou um Voltou? pouquinho? Repete, por favor. Eu recebo todo dia inúmeros pedidos de qual é a profissão mágica que vai morrer e qual é a profissão que vai existir. Não existe, hoje com a adesão da tecnologia, não existe uma classe específica. O que a gente vê é processos robóticos e automações, aquilo que você consegue fazer dia a dia, sem envolver uma tomada de decisão e sem envolver outro humano, com certeza você está sujeito a não ter mais essa profissão ao longo do tempo. E processos mais humanos, por incrível que pareça. Então, da área terapêutica, da área de criatividade, relacionamento, isso sim, esse tipo de sentimento a máquina não entende e é mais difícil de você perder. Tá? O que eu acho mais importante, que eu costumo falar é um excelente momento, e eu vi isso em algumas lives aqui, achei muito legal, falando sobre o futuro do trabalho. É um excelente momento para você fazer um exame de autoconhecimento, entender quais são as habilidades que você tem, e é impressionante, né? O cachorro, ele late, não interessa a raça, ele sabe latir, o gato sabe miar, mas o ser humano não tem isso, o ser humano ele nasce e ele faz alguma coisa. Essa alguma coisa é produzir. Então, se você parar e começar a olhar para você, que tipo de habilidade você tem, o que te toca, o que você sabe fazer, depois em paralelo, o que existe de tecnologia para eu exercer essa atividade, essa habilidade que eu tenho. E aí eu preciso estudar essa tecnologia, mesmo eu não sendo da área de tecnologia. Como, por exemplo, saber usar uma ferramenta de videoconferência, como você disse. E, por fim, esta habilidade com essa tecnologia, que grupo de pessoa tem necessidade, tem uma dor, que eu posso atender essa pessoa. Pensar no trabalho como o trabalho é ajudar o próximo. Independente do que você faz, um trabalho sempre é uma lista de tarefas que você faz para ajudar alguém. Esse alguém pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente final, pode ser o seu amigo, o seu colega de funcionário do departamento. Sempre você tem essa regrinha, uma lista de tarefas para ajudar uma pessoa. Se você sabe quais são as suas habilidades, como você faz essa lista de tarefas? Utilizando ferramentas tecnológicas existentes. E para quem você resolve esse problema, você tem emprego pro resto da vida. Pode ser que mude o formato de contrato de trabalho. Talvez você não seja um CLT mais, talvez seja um profissional autônomo, talvez você trabalhe numa plataforma, como eu estava dizendo. A gente vai ter N plataformas como Uber para diversas novas indústrias. Essa crise fez o governo antecipar e liberar teleatendimento para telemedicina. Então saíram diversas plataformas, eu entrevistei algumas, onde os médicos estão de casa fazendo uma primeira consulta para um diagnóstico mais simples, se a pessoa deve ou não ir ao hospital por um caso de Covid. Essa plataforma ela não vai embora quando acabar a crise e a gente pode começar a ter médicos trabalhando dentro disso. Então, o formato vai mudar, mas essa essência, para mim, ela é fundamental. Você entender quais são as suas habilidades, trazer sempre tecnologia para ela e para que grupo de pessoa você atende, isso vai continuar o tempo todo. Perfeito. Ouvindo você, fica aqui latejando na minha cabeça, assim, os empregos
não é que eles sumirão, mas eles serão substituídos. Perfeito. E aí aqueles que Perfeito. se adaptarem melhor e mais rápido para essas substituições, melhor, porque ficar chorando pelo passado não vai mudar nada, Não né? vai... Exatamente. Resumiu muito bem. Ô, Fernando, agora eu quero te fazer uma pergunta que eu ainda não fiz para ninguém. Você trabalha na IBM, eu sempre me lembro daquele filme daquelas três cientistas maravilhosas, né? No Que universo das mostra, estrelas. né? Que mostra aquela máquina gigante entrando, aí não tinha porta para entrar, enfim. A IBM, para mim, sempre pareceu a mãe aí dos computadores. Eu venho de uma geração que ainda pegou o analógico, mas né, a gente está conversando com uma galera que já é digital. E o nosso cérebro, para eu estudar bastante saúde mental, ainda não consegue acompanhar tantas telas, ainda não consegue se manter saudável com tanto uso cognitivo. Por isso que quando eu falo revolução cognitiva, é porque assim, se antes eu usava meu cérebro para tomar certos tipos de decisão, agora eu tenho que tomar decisão o tempo inteiro, né? Até para filtrar tudo que eu recebo. Então, como é que você vê, Fernando, a partir das suas pesquisas e por trabalhar onde você trabalha, essa manutenção do cérebro analógico no mundo digital? Perfeito. Excelente pergunta. Poucas lives me fizeram uma pergunta dessa e eu acho ela super Estava importante. guardando ela para você. Tem uma coisa chamada, não sei se você já ouviu falar, obesidade cerebral. E as pessoas falam que a gente precisa tratar isso com dieta de informação. Eu acho a forma mais simples e didática de explicar. De fato, nós vivemos épocas nessas evoluções que eu falei, onde armazenar informação dentro de si era um diferencial para você crescer na organização e na sociedade. Então, se falou muito que quem tem informação tem o poder, porque era difícil ter acesso a essa informação. Hoje, a informação virou um bem natural, igual água. Informação todo mundo tem. Uma criança com um celular hoje, ele tem mais acesso à informação do que o presidente Bill Clinton tinha durante o seu mandato nos Estados Unidos. Então, a crescente de informação é gigantesca. E o nosso cérebro, ele tem uma missão fenomenal, que é manter a nossa sobrevivência. Logo, ele tem aquela regrinha simples: acumular o máximo de energia e gastar o mínimo de energia possível. Sim. Isso vale para o nosso físico, né? Por isso que é tão difícil ir na academia e é tão gostoso comer um chocolate, mas isso vale também para o aprendizado e a retenção de informação. Reter a informação e aprender algo para o nosso cérebro faz ele gastar muita energia mesmo. Então, quando ele percebe que ele está armazenando uma informação e que ela não tem valor e que a gente rapidamente descarta e pega uma nova, ele começa a ficar obeso e ele para de manter esse processo de armazenamento. Então, a gente passa horas, e tem pessoas que passam muitas horas, na frente de um Facebook, de um Instagram, somente deslizando o texto e lendo o título de notícia, e no final do dia ele não vai lembrar de nenhum post daquele. E quando essa pessoa pega um livro para ler, ela tem uma dificuldade absurda de se concentrar por 15 minutos para ler páginas. Porque a gente não vem forçando isso. E, de fato, tem vários neurocientistas colocando isso, eu acho muito bem apropriado. Chegou um momento onde a gente precisa mudar a forma como a gente usa o cérebro. Não vale armazenar tanta informação, porque a quantidade é gigante e ela muda toda hora. Vale a gente escolher ter foco no que vai fazer, treinar o cérebro, e aí a gente precisa voltar a aprender. É uma coisa tão simples, mas a gente simplesmente esqueceu, porque a gente vem de uma geração, principalmente que tem de 20 anos para frente, onde esse processo ele era sequencial. Então, nasce, criança brinca, adolescente, jovem vai para a escola, estuda, faz faculdade, aprende, gasta o cérebro, depois tem uma carreira, não precisa mais aprender. Vai trabalhar, se aposenta e tudo bem. Agora a gente precisa trabalhar, aprender. E o cérebro realmente não estava preparado para isso. Então, nós temos um sério problema cognitivo com essa quantidade de informação. E a gente só vai perceber e saber o que está acontecendo em gerações futuras, infelizmente. Não dá para saber o impacto que uma criança tem de ter essa explosão de informação. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o acesso à tecnologia, muito pelo contrário, mas o que a gente precisa entender é que a forma como a gente utiliza mudou. O cérebro, na maioria das pessoas, tem um estudo americano também de Oxford que diz que ele já entende o celular como um membro do corpo.
Porque aquele telefone que a gente armazenava do pai e da mãe decorado na cabeça, a gente não sabe mais. A gente simplesmente apega o telefone e aperta. Os números de telefone estão lá. Aliás, tem gente, já aconteceu comigo, que quando me pergunta o número do meu telefone, eu preciso parar para pensar, porque nem o meu próprio número, às vezes, a gente lembra, fica armazenado lá. E por isso que dá tanto medo quando o telefone acaba a bateria ou está longe. Não é só uma questão de FOMO e de conhecimento do que está acontecendo ao redor do mundo. É porque, de verdade, abre um alerta no nosso cérebro para falar, peraí, o telefone está longe, se eu precisar me comunicar com alguém, eu não sei o número e eu vou ter um problema. E quem perde ou é assaltado, roubado o telefone, tem um sério problema até restabelecer todos esses contatos. Então, é momento de a gente começar a mudar a forma como a gente aprende e como a gente comporta. Não tem mais valor, por isso que o impacto grande na educação, na minha opinião. Não tem mais valor eu decorar tantas fórmulas e saber de cabeça tantos processos. Tem valor eu entender o que está acontecendo na humanidade e como é que eu tomo uma decisão buscando aquela informação. É mais importante, de uma forma simples, eu saber como é que eu pesquiso no Google do que eu decorar o nome de todos os presidentes ao longo da história. Lógico que de profissão para profissão isso muda, mas de forma geral é isso. A gente precisa começar a dar tempos e limites para o cérebro. Por isso que mindfulness cresceu tanto, por isso que respiração tem crescido tanto, e por isso a quantidade de pessoas em burnout na empresa, porque o cérebro realmente ele chega num limite que ele não consegue armazenar isso. Repete essa frase, por favor. Qual a última do quantas burnout, muita gente com burnout e como mindfulness é importante? É extrema. É assim, ó, eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout em 2018. E aí, desde então, eu me tornei a porta-voz do assunto e vivi meses até a Organização Mundial da Saúde incluir o burnout como uma doença ocupacional. Até então, eu tinha que viver dizendo que não estava falando de uma frescura. Mas ainda hoje o assunto é um tabu. E aí, quando eu venho explicando sobre a força física, depois a força intelectual e o excesso, a falta de limites, a falta de pausa, as pessoas me olham assim com aquela cara, como assim? E é assim. É assim. Né? Porque quando a gente excede num exercício físico, o seu corpo já dá um sinal e aí você fica 2 dias sem academia, por exemplo. Se o excesso Perfeito. foi na academia. Agora, no cérebro, não. O cérebro, ele te avisa que você excedeu, tendo enjoo, tendo uma série de consequências. Só que aí a gente acha que não tem nenhum problema. E essas consequências, algumas vezes, ela tem mais problema até do que o físico, porque o físico se recupera mais rápido. São N músculos. Você consegue estressar um músculo e o outro compensa. Cérebro, a gente só tem um. E quando ele trava, aí você precisa parar mesmo. É muito importante. A quantidade de profissional que está passando por um burnout, mesmo agora, muita gente que eu tenho falado está trabalhando em casa mais no home office do que trabalhava antes. Porque é cômodo e é rápido. Tem que lembrar que sábado é sábado e que tem horário para começar, para parar e fazer uma atividade, mesmo dentro de casa. Vai fazer uma leitura, faz um mindfulness, joga um jogo, muda a forma. Ou não faz nada, né? Ou não faz, perfeito. Outro dia, uma psicóloga, ela estava deixando um desafio para todas as pessoas que ela estava entrevistando. Ela perguntou, Isabela, então qual é o seu desafio para essa pandemia? Eu falei, não faça nada. 5 minutos sem fazer nada. Né? Extremamente importante. Fernando, antes da gente continuar, a psicóloga do trabalho estava aqui elogiando a sua forma de falar, muitas pessoas comentando, né, sobre aqui os seus ensinamentos e algumas vão ter que sair. Então, eu quero só lembrar que o conteúdo todo fica lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Legal. Inclusive, os horários das lives que eu tenho feito, elas não estão seguindo assim, nenhum padrão, porque tal hora é mais assim, tal hora é mais assado. Por quê? Porque já que somos agora um canal individual, né, Fernando? Então, depois as pessoas vão assistir lá na hora que elas puderem e quiserem. Então, eu sempre recomendo, como as palavras são sementes, se vocês estão entendendo o que a gente está falando, está fazendo sentido, compartilhem depois com mais pessoas que o conteúdo ficará disponível. Fernando, vamos falar um pouco mais sobre essa obesidade cerebral. Porque se antes falar de uma nuvem era algo muito distante, né? Porque a gente guardava as informações em disquete, drive, e desde a lei de Moore, a cada 1 ano e 8 meses, eu acredito que agora é muito mais rápido, mas então a gente deixa as informações gravadas na nuvem. Só que a memória, ela é gerada pela experiência. E se eu ficar só ali naquele consumo superficial, eu passei o dia, cansei meu cérebro e não retive nada. Quando você fala ali
Deixa eu ver aqui onde eu não... Essa é exatamente a obesidade cerebral. Eu deixo o meu cérebro lerdo e preguiçoso, porque ele se esforçou absurdamente para tentar entender e prestar atenção em algo e eu não escolhi nada. Eu passei 20 posts, 20 títulos, 20 é pouco, a gente passa 200 e não me aprofundei em nada. Aquilo gera... Ele não consegue fazer a sinapse que a gente fala, ele não consegue absorver e guardar. Por que Fernando, que a gente... Oi, desculpa, a Gisele Paula está aqui, né? A Gisele que Oi, fez a... Gisele. Obrigada, Gi. Super, super obrigada. Troca fantástica. Desculpa, antes da gente continuar, você está me dizendo que quanto mais eu fico numa leitura superficial, mais eu deixo meu cérebro lento e preguiçoso? Exato. Quando eu faço isso de forma exagerada, não tem problema nenhum eu gastar um tempo numa leitura superficial como essa. Mas quando eu fico horas passando um post atrás do outro, um post atrás do outro, e eu só leio o título, não entro, não clico, ou gasto tempo lendo aqueles comentários, aquilo não traz uma experiência em conjunto. O cérebro ele trabalha com 2 P's. Um bom aprendizado para ele tem um método que eles chamam de 2 P's. É o método da presença e da prática. Então, quando eu consigo ficar presente, esquecer o resto e me aprofundar numa leitura por 20 minutos, 30, ninguém precisa ficar 5, 6 horas, mas naqueles 20 minutos eu vou ler um tema, entender aquele tema, e logo na sequência eu pratico, eu gero algo para o cérebro que é muito importante, que é a recompensa. Esta recompensa faz ele olhar para aquilo, gera a experiência que você falou, e aí ele armazena. Foi assim que a gente aprendeu a andar, que é um dos primeiros grandes aprendizados que a gente tem lá. A gente levanta, dá um passo, cai, fala, oh, não é por aqui, dá um passo. A gente aprende errando, mas pratica, fica presente no momento. A criança, quando está andando, ela fica até tensa, né? Ela fica presente, presta atenção, faz, pratica e já vê a recompensa que tem. Certo ou errado? O cérebro ele não tem essa diferença se aquilo foi certo ou foi errado. Por isso que é tão importante a gente dar valor para o erro. Coisa que na escola também a gente para, né? Só vale a resposta certa. Para o cérebro, se ele teve a experiência, deu certo ou deu errado, para ele foi uma recompensa. Ele começa a reter aquela informação. Então, é extremamente importante, ao longo do dia, eu tirar um momento para sair da frente de uma mídia social. E, de novo, não tenho nada contra a mídia. Acho um instrumento fantástico, estamos aqui usando. Jamais poderíamos estar fazendo trocar essa experiência se não fosse ela. Mas parar um tempo e falar, puxa, já que eu preciso trabalhar e aprender, eu vou tirar 20 minutos por dia e nesses 20 minutos eu vou parar para focar para aprender alguma coisa. Essa alguma coisa significa sentar, gastar 20 minutos ali estudando e depois praticando. E isso não é necessariamente vai ser algo profissional, pode ser um mindfulness, pode ser um hobby, vou aprender a tocar um violão, etc. e tal. Olha, o Paulo Sileno, espero que o Paulo ainda esteja aqui, ele diz assim, olha, para forçar o meu cérebro, fico atento, leio os livros em voz alta. E teve uma outra pessoa aqui que estava dizendo que estava já com dificuldade de ler livros, porque não conseguia mais ter a atenção. Atenção. É muito comum hoje isso. A maioria dos jovens já estão começando com esse problema e eles simplesmente têm muita dificuldade de ler um livro simples, porque eles estão acostumados nessa... A gente chama de informação fluida, né? O que acontece na nossa timeline não é que para uma informação ali, ela fica passando como se fosse uma torneira aberta. Então, é momento de eu ir lá, pegar a minha quantidade de água e sair. Eu bebo a minha água e saio. Se eu ficar com a cabeça ou com a boca dentro da torneira o tempo inteiro, eu vou morrer afogado. E é mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro. Perfeito exemplo da timeline com a torneira aberta. Fernando, e aí nesse caso, quando eu senti que eu estou com dificuldade de ler um livro, significa então que aí eu preciso botar mais energia, insiste naquele tempo maior, naquela profundidade. É isso? Aí eu vou treinar então o contrário. Quando eu estou com obesidade, eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso dar um boot no cérebro, igual a gente dá no computador. Então, eu preciso parar. Aí, o mindfulness, como você falou, ou não fazer nada, é extremamente importante. Abaixa aquela velocidade do cérebro e aí começa a treinar um novo hábito nele, que é ele pegar alguma informação com profundidade. Então, escolhe um tema, um livro que você gosta, um filme que você vai assistir, um TED, e assiste aquilo presente. Faz só aquilo naquele momento. E, na sequência, pratica. Se você fizer um desse por dia, você vai perceber que o teu cérebro vai deixar de ser preguiçoso e obeso, como a gente fala. Ele começa a voltar. Isso é extremamente importante. A tecnologia ajuda demais. Eu sou apaixonado por tecnologia. Mas não saber usar e não entender que tecnologia revoluciona, linkando com tudo que a gente falou, a forma como a gente se comunica, estuda e trabalha,
ela pode gerar sérios problemas, sem dúvida alguma. Fernando, isso que você falou, eu li há muitos anos num texto da década de 90, do Eduardo Gianetti, sociólogo, Obesos de informação, famintos de sentido. E eu já quero, antes de passar para as considerações finais, como passou rápido esse tempo. Foi bem gostoso. Porque na última semana de maio eu vou fazer uma série aí de entrevistas. Eu dou uma pausa agora, quando acabar essa do trabalho, e volto para uma série de entrevistas sobre experiências de pessoas que superaram o burnout. Né? Vai chamar Reacenda. E o seu tema aqui é fundamental, até porque a causa de muitos burnouts é o excesso de trabalho, e num trabalho que não faz sentido algum. E aí o corpo está gastando muita energia, não está retendo nenhum benefício, e aí adoece. Então, já quero deixar o convite para você, para a gente voltar a falar no final do mês. Super aceito. Agradeço bastante. Então, Fernando, eu queria suas considerações finais. Meu emprego sumiu, vai ser uma afirmação de muitas pessoas que ou já perderam o emprego ou estão para perder. É um medo tremendo. E aqueles que ficarem, inclusive, no emprego, talvez terão que assumir mais trabalho daqueles que foram. Então, olha como vai ser importante a gente falar sobre esse excesso, né? Sem dúvida. De informação. Então, queria que você deixasse aí agora suas considerações finais sobre o tema do seu livro e o que você diria para quem está pensando no futuro do trabalho. Excelente. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Foi um papo muito agradável. A gente acaba se conhecendo e vendo como muita coisa linka. Agradecer a Gisele, que está na live, que fez esse link. Eu também fiz uma live com ela, foi muito legal. E para você que está aqui, que está pensando, eu acho que é um bom momento, já que você está em casa, de pensar um pouco naquilo que eu falei lá no começo. É um momento de autoconhecimento. Esquece um pouco, continua trabalhando, o trabalho é extremamente importante, mas não foca tanto no seu emprego, mas foca no seu propósito de trabalho. Se conhece um pouco quais são as habilidades, aquilo que te toca fazer, como é que você pode estudar, e aí sai da obesidade cerebral, aproveita. Como é que você pode estudar alguma tecnologia para você utilizar essa habilidade que você tem e para que tipo de pessoas essa habilidade que você tem com essa tecnologia resolve um problema. Pensa nessas três coisas. Quem consegue encontrar e entender isso, que eu consigo ajudar e resolver um problema de um determinado grupo de pessoas, utilizando algumas habilidades que eu tenho e fazendo isso com a tecnologia que existe, essa pessoa, sem dúvida alguma, independente da profissão, da indústria, ela tem um trabalho. Talvez ela não tenha um emprego, mas ela tem um trabalho. Então é um ótimo momento, as coisas acontecem em momentos inexplicáveis, mas é um bom momento para você que está em casa, que vai voltar a trabalhar ou que está preocupado se vai ter ou não emprego, pensar nisso. O que eu sei fazer? Para quem que eu posso fazer isso? Para quem que vai me ajudar? E que tipo de tecnologia existe para eu fazer isso melhor ou com mais velocidade ou mais volume? E eu vou começar a estudar isso e talvez aí surjam, como vão surgir no mercado, sem dúvida alguma, transições de carreira. Ela começa a ficar extremamente comum. Nós temos profissionais com múltiplas carreiras e esse tipo de pessoa pode estar mudando a sua profissão, mudando o seu trabalho, mas se encontrando, sendo mais feliz, não tendo burnout, que é uma coisa muito séria, concordo muito com você, e o impacto disso é grande, e continuar tendo a sua remuneração e exercendo o seu trabalho. Então, se eu poderia resumir, são essas três coisas que eu acho que pode fazer a diferença. Fantástico. O que eu gosto de fazer, de resolver, que vai... aliás, o que eu gosto de fazer que vai resolver um problema. Fernando Barra, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Recomendo que quem ainda não está seguindo o Fernando, faça isso, por favor. Meu emprego sumiu. Vai ser uma fonte aí de insights, informações fundamentais para a gente repensar o futuro do trabalho. Fernando, obrigada. Até breve. Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Gente, que papo bom, passou muito rápido. Relembro, então, que todo o conteúdo fica lá no meu canal do YouTube, Isabela Camargo Real. Sugestões são muito bem-vindas, críticas também. Se for para melhorar aqui as conexões, melhor ainda, que assim todos ganham. Palavras são sementes, se fez sentido o que a gente falou, eu te convido, te peço com muito carinho que você compartilhe com mais pessoas para que a gente viva em um futuro inclusivo, positivo e abundante para todos. Já já eu volto. Eu ainda hoje tenho conversas incríveis. Olha só, deixa eu chegar aqui na minha programação. Às 6 horas da tarde, o Rui Shiozawa, do Great Place to Work,
Quero saber, né, o que um lugar que recebe um selo de lugar incrível de trabalhar pode fazer para reter os talentos. E às 7h30, Alexandre Caldini, autor do livro Networking versus Not Working. Como ser interessante e não interesseiro. Então, obrigada pela sua companhia. Até mais tarde.